está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, nem tanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar. Nós, por convite da Igreja, somos chamados no período da Páscoa a aprofundar, dentre outras coisas, o sentido da ressurreição de Cristo. E para isso a Igreja vai nos convidando a visitar nas Escrituras as passagens nas quais o ressuscitado se manifesta. Assim vemos como ele aparece no mar Tiberíades, fazendo Pedro curar pelas juras de amor aquilo que se desfez nas suas 3 traições, negações. Assim aparece com Cristo, que conversa com os discípulos de Emaús, que encontra as mulheres, dentre as quais, de um modo especial, Madalena, a quem tanto amava. E também a Igreja nos convida nesses dias a revisitarmos passagens das Escrituras, sobretudo no Evangelho de João, onde Cristo expõe o seu mistério. Sobretudo no Evangelho de João, na sua maneira tão particular e tão própria de unificar e de recolher as palavras, os ensinamentos, os sinais de Jesus e assim aprofundar o sentido. O Evangelho de João, nesse sentido, é muito pedagógico, porque os outros evangelhos apresentam cenas, momentos, acontecimentos da vida de Jesus. Mas o Evangelho de João pega o acontecimento e o desenvolve. Assim como a gente faz quando uma criança muito pequena pergunta para nós: Ô mãe, ô pai, o que é isso? A gente para um pouquinho junto com aquela criança e faz aquela pergunta se dilatar, de modo que a criança vá aprendendo aos poucos a profundidade do que ela nos está perguntando. Hoje, João, na sua pedagogia pastoral, nos convida a comparecer diante de uma das coisas que Jesus diz de si. Ele chama a si mesmo de o pão da vida. O pão da vida, numa visita em primeiro lugar ao maná. O maná é o pão que o povo que caminha no deserto, na libertação da escravidão do Egito, o povo que caminha no deserto tem que alimentar-se deste pão para continuar seguindo o seu caminho de libertação. Este pão é lido no Evangelho de João como uma simbologia, um símbolo para manifestar aquilo que é Jesus Cristo. O próprio Cristo é Ele mesmo, o verdadeiro pão, o verdadeiro alimento que desce do céu. Dizer que Cristo é pão, pão que se oferece como um alimento, pão que sustenta a alma, ajuda-nos a entender muito facilmente o que é que o encontro com Cristo deve trazer a nós. Cristo é a manifestação de Deus, de quem é o Pai, o mistério invisível de Deus, do seu amor, dos seus pensamentos, da loucura do seu desejo de salvar cada mulher e cada homem que vem a este mundo, manifesta-se em Cristo. A ideia no Evangelho de João é assim: só o Cristo como Filho conhece o Pai. É Ele quem está desde toda a eternidade voltado para o seio do Pai,
que escuta aquilo que o Pai diz, o seu amor, o seu mistério, e deve manifestá-lo aos homens. E como é que os homens entrarão em contato com esta palavra, com esta graça, com essa luz que emana do próprio Pai e é comunicada em Jesus Cristo? Alimentando-se do Cristo. E nós entendemos muito facilmente o que isso significa quando trazemos à mente a imagem de uma mesa. O que é uma mesa, não é? Quando nós queremos encontrar uma amiga, um amigo de quem a gente gosta, sobretudo nós mineiros, logo vamos pensando, o que a gente vai comer? É uma pizza? É um almoço? É um jantar? Nós vamos num barzinho tomar uma cerveja? Porque aquele alimento dará testemunho de algo ainda mais profundo. Cada vez que nós vamos nos deliciando com alguma coisa, parte de nós está sendo oferecida a outro. Tinha muito tempo que eu não via essa sua amiga, então ela dará parte da sua alma me dizendo, olha, eu estou fazendo isso, isso e isso. Ou eu estou passando por essa e essa dificuldade, você quer me dar um conselho? E eu então vou dar parte da minha alma para que aquela pessoa, a partir da minha experiência de vida, saiba mais ou menos em que direção seguir. Numa refeição, nós não só nos alimentamos daquilo que está de material oferecido na mesa, nós nos alimentamos uns dos outros. É o que Cristo está querendo dizer. Ele veio ser este alimento posto à mesa, para que nós nos alimentemos dele e tomemos parte da vida que é dele. Quando nós tomamos um alimento na mesa, aquele alimento faz parte de nós. Algum dia, aquilo que nós temos nos nossos ossos foi o cálcio de alguma coisa que nós comemos. Algum dia, esta pochetinha que todos trazemos foi o lipídio de um hambúrguer. No caso da Eucaristia acontece algo diferente, embora o princípio seja o mesmo. Quando nós nos alimentamos do Cristo, nós recebemos a vida que é dele. E nós nos transformamos naquele que é o nosso alimento. E é isto que ele diz enquanto ressuscitado. Quem escuta o Cristo, quem acolhe o Cristo, acolhe toda a vida divina que vem dele e passa a participar do amor da Trindade. O amor que o Pai tem pelo Filho é desde sempre e para sempre. E Cristo veio manifestar este amor a nós. Cada vez que Cristo encontrava os pobres, cada vez que Cristo ressuscitava os mortos, cada vez que Cristo dirigia o seu ensinamento, ali manifestava-se concretamente, sensivelmente, o amor do Pai. E assim em nós também há de se manifestar. Todas as vezes que escutamos o Cristo, escutamos a sua palavra, em nós se manifesta a vida da Trindade. O Cristo veio mostrar a este mundo o amor que desde sempre mantém unido o próprio Deus. O nosso Deus cristão não é um Deus sozinho. Ele, sendo um único Deus, é três, para revelar-nos que a essência do amor está em fazer diálogo, em envolver, em dar algo de si e ao mesmo tempo receber, e é para isso que o Cristo veio nos chamar, para este amor da Trindade, de modo que quando nós nos alimentamos dele, e é isto que nós celebramos em cada Eucaristia, nós recebemos em nós a vida divina. Por isso, vai dizer o canto Ave Verum, que Mozart transforma em música, falando sobre a Eucaristia, Esto nobis pregustatum, traduzindo, a Eucaristia é uma antecipação do céu. A comunhão que todos nós um dia iremos experimentar quando estivermos juntos de Deus, vendo-o face a face, de modo que seremos transformados naquilo que vemos, como dizem as Escrituras, se antecipa em cada Eucaristia, porque cada Eucaristia é o começo do céu dentro de nós. Mas quero terminar esta reflexão com uma dimensão da primeira leitura e que se esclarece também no Evangelho que nós escutamos. Jesus diz, ninguém vinha a mim se meu Pai não o atrair. Nós tendemos a pensar a nossa experiência com Deus a partir dos cálculos, dos costumes e dos hábitos. Por que você é cristão? Porque me ensinaram assim, porque tem que fazer, porque tem que repetir, porque é bom, porque senão eu vou para o inferno, porque minha avó falou que é assim, mas Cristo diz que não. Aqueles que se aproximam dele e o tomam como um alimento, esta partilha da alma própria da mesa, são aqueles que foram atraídos
Aqui está o núcleo da fé cristã: ser apaixonado por Jesus Cristo e atraído por Ele. Não basta saber de Jesus, não basta estar acostumado, não basta reproduzir preceitos, nada disso serve. Inclusive, o próprio Cristo já diz: lá onde se multiplicam as fórmulas, os costumes e os hábitos, pode haver muito mais hipocrisia do que experiência verdadeira de fé. É preciso ser atraído no íntimo, reconhecer que a palavra de Cristo pulsa em nós, e é isto que nos motiva. E esta palavra nos transforma. É o que nós vemos na primeira leitura. Um eunuco, um homem de outra experiência religiosa, nem sequer judeu lê o profeta Isaías e sente-se provocado. Entende? A voz de Deus, o amor de Deus pulsa em nós. Nas batidas dos nossos corações, na nossa respiração, nas nossas inquietações, é preciso enxergar o amor nos atraindo, porque nós somos feitos para este amor. Então ele encontra Felipe, que por providência atravessa o seu caminho e pergunta: de quem é que está falando o profeta Isaías? E Felipe então faz o caminho do esclarecimento, como é próprio da igreja. A igreja recebe de Cristo, nós os ministros, os padres, os diáconos, os bispos, recebemos de Cristo este mandato de ajudar as pessoas a terem clareza sobre as Escrituras. E este é o esforço de Filipe. E percebam algo de belo, que é provocativo para nós. Em primeiro, essa dimensão de algo da verdade, do amor de Deus que nos atrai a partir de dentro e que todos os dias vai tentando nos despertar, nos motivar. E em segundo, uma característica muito interessante, como que o encontro que nós fazemos com Deus, e é um encontro sempre muito íntimo, ele sempre será mediado por uma outra pessoa. Que missão bonita a nossa, não? A gente compartilha tanta coisa no WhatsApp, diz disso, diz daquilo, e entrega isso, e manda aquela mensagem. Nós temos consciência desta nossa missão? De, com a nossa palavra, com o nosso testemunho de vida, com o nosso sorriso, com a nossa gentileza, despertar as pessoas para o amor e para a palavra de Deus? É isto que faz Filipe. Abre, pela força do Espírito Santo, a inteligência do eunuco para compreender as Escrituras. E o próprio eunuco é capaz de fazer o passo da fé, que é batizar-se. E o batismo quer dizer isso: mergulhar na vida do ressuscitado e experimentar uma vida nova. E assim se diz que logo após fazer este movimento de ajudar o eunuco a ter clareza sobre as Escrituras, como é função da igreja, como diz o Papa Francisco, descrevendo o que é uma homilia que um padre faz. Diz o Papa Francisco: uma homilia é um padre tentando entrar no coração, entre dois corações que se amam. Essa é a definição do Papa Francisco. Uma homilia, um padre está tentando entrar entre dois corações que se amam. O coração de Deus, desejoso de atrair suas filhas e filhos, e o nosso coração, sedento deste encontro. E no momento em que isso se dá, Filipe some, e o padre também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.